Boa noite, aqui é o Roberto Secato, estou aqui na ilustre e querida companhia do Rubens Fernandes Júnior, que dispensa apresentações, mas ele vai se apresentar daqui a pouco, um grande amigo, uma presença que acompanha toda a minha trajetória na fotografia. A gente começou mais ou menos, né, nos mesmos ambientes e já nos cruzamos muitas vezes, e essa é uma oportunidade especial, porque encontrando o Rubens uns dias atrás, conversamos assim um pouco sobre o meu trabalho, um pouco sobre essa questão da fotografia expandida, que foi um termo que o Rubens trouxe para o Brasil aí na metade dos anos 90. E então eu vou pedir a ele que se apresente para vocês agora e apresente um pouco essa ideia do que é a fotografia expandida, né, Rubens? Boa noite. Boa noite. Ah, Peço desculpas inicialmente pela minha voz e por eventual acesso de tosse, porque eu estou gripado. E, mas, de qualquer maneira, eu sou pesquisador e curador de fotografia. Trabalho com a fotografia há, sei lá, 50 anos, no mínimo, né? E tenho uma formação na graduação um pouco errática, eu diria, né, porque estudei engenharia, sou engenheiro elétrico, estudei física, não concluí, estudei jornalismo, e quando eu fundi todas essas linguagens, vamos dizer assim, eu comecei a encontrar um caminho, porque eu sou da geração Blow Up, né? Geração que se apaixonou pela fotografia através do filho do Antonioni, né? O filme do Antonioni foi marcante no final dos anos 60, ele é de 68, se não me engano, e então eu resolvi me dedicar à fotografia, primeiramente como fotógrafo, mas não tive tempo de desenvolver a técnica fotográfica o suficiente para me transformar em fotógrafo, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar e pesquisar o mundo das visualidades de um modo geral, né? Então, a fotografia entrou por esse caminho quando eu fui estudar na PUC de São Paulo, na área de comunicação e semiótica, né? E então, lá nos anos 80, eu iniciei o meu mestrado, e nos anos 90, eu iniciei meu doutorado. E quando e em 92, eu fui pela primeira vez para um festival internacional de fotografia em Houston, no PhotoFest, e o tema do festival, e o cartaz, e a exposição mais importante se chamava Fotografia Construída, né? E aquilo me interessou muito, porque era um tipo de fotografia que eu já gostava, né, que eu já tinha tido contato. E no ano seguinte, em 1993, nós organizamos o Na Foto, Núcleo de Amigos da Fotografia, e nós fizemos uma exposição, eu fiz uma curadoria no Museu Lazar Segal, que se chamava exatamente Fotografia Construída, onde nós tínhamos lá, eu não vou falar todos os nomes, que eu não vou me lembrar, mas estava o Carl Guimarães, que hoje lida com cinema, a Rosângela Renault, o Eustáquio Neves, enfim, quase uma dezena de artistas que trabalhavam com a fotografia, a partir da fotografia. Infelizmente, essa exposição não pôde ser vista, porque ela abriu e, no dia seguinte, o Museu Lazar Segal, que é uma instituição federal, entrou em greve, e o museu ficou fechado 50 dias, e a exposição não foi vista. Mas, desde 92, então, eu comecei a olhar para essa questão, e em 96 eu participei de um seminário organizado pelo Grupo Panoramas da Imagem,
lá no MUB, no Museu da Escultura, e eu apresentei um trabalho chamado Descobertas e Surpresas na Fotografia Brasileira Contemporânea Expandida, né? Então, foi a primeira vez que eu usei esse termo, e eu acho que foi a primeira vez que foi usado aqui no Brasil, e não é um termo que eu descobri, entre aspas, é um termo que já estava zanzando pelo imaginário das artes visuais, e eu simplesmente, a partir de referências que eu tive com a minha investigação, eu resolvi também trazer essa questão para a fotografia. E esses dois textos seminais, depois eu vou falar de outros textos, mas dois textos seminais, um deles foi da Rosalind Krauss, que se chama A Escultura no Campo Expandido, e o outro texto é de um pesquisador norte-americano chamado Gene Youngblood, que se chama O Cinema Expandido. Ora, ao ler esse texto e entender o que é o cinema expandido que ele estava defendendo, e entender o que é a escultura expandida que a Rosalind Krauss estava entendendo, eu trouxe esse tema para a fotografia, né? Então, fotografia expandida. Por quê? Porque até então a gente não tinha uma terminologia adequada para essa insinuação na linguagem fotográfica. Nós usávamos fotografia experimental, fotografia construída, fotografia contaminada, fotografia manipulada, fotografia criativa, fotografia híbrida, fotografia precária, né? Toda essa terminologia não era suficiente para a gente entender, né, que a fotografia ela estava trabalhando em alguns limites, né, que a gente, ou seja, se expandindo para alguns limites e encostando em outras linguagens. A fotografia próxima do cinema, a fotografia próxima das artes plásticas, das artes visuais, né? A fotografia perto da escultura. Então, a gente viu que em inúmeros lugares, inclusive no Brasil, a fotografia estava de alguma forma, tentando esgarçar suas propriedades. Eu acho que, para início, a gente pode ficar por aqui. Ótimo. Muito bem. Então, você fez eu estou vendo aqui, né, publicou uma matéria que praticamente um resumo da sua tese, né? Sua Isso, tese é a síntese da minha tese. foi tese de doutorado? Foi. A tese de doutorado, orientada pelo querido Arlindo Machado, e o tema da tese é fotografia expandida. Então, vocês podem achar na internet, quem quiser ler o texto, se chama Processo de Criação na Fotografia, Apontamentos para o Entendimento dos Vetores e das Variáveis da Produção Fotográfica, do Rubens Fernandes Júnior, mas Processo de Criação na Fotografia está lá, então, muito destrinchado esse conceito, né? Agora, Rubens, na prática, quer dizer, eu acho que desde que você... é curioso, porque você falou de 92, né? Quando você começou a ver isso, eu fui para Itália em 1991. Então, exatamente, e também tinha acabado de sair uma matéria sobre meu trabalho na revista Iris, com a qual você também colaborava, então a gente esteve sempre muito próximos nesse período. E você mandou aqui algumas imagens sobre. Não sei se a gente mostra isso agora, porque pode ser uma primeira aproximação que eu acho interessante, porque aqui nessas imagens que você me mandou, tem muitas coisas antigas, né? E eu acho que é interessante começar a ver, porque fotografia expandida é uma terminologia, digamos assim, recente, mas que designa coisas que já são feitas na fotografia desde da invenção da fotografia quase, né? Sim. O que você acha? Podemos mostrar isso? Você vai Eu acho falar? que antes de mostrar, a gente podia tentar ampliar um pouco o campo da discussão, porque, na verdade,
quando eu passei a usar esse termo, fotografia expandida, eu também não me limitei apenas na Rosalind Krauss e no Gene Youngblood. Tem outros autores importantes que vão dar uma musculatura para a tese, né? E, ao mesmo tempo, dar uma musculatura para a compreensão do que é essa fotografia expandida, né? Então, como eu coloquei nesse texto, e a gente vai conversar aqui ao longo do nosso período, né? Eu tenho alguns textos de referência além desses, né? Então, tem alguns autores que eu acho que é importante citar, né? Um deles é o próprio Willem Flusser, né? Que também, naquele momento, né? Ele tinha acabado de publicar a fotografia, a filosofia da caixa Da Caixa preta, Preta. né? Em português, né? Em português, em alemão, foi publicado em capítulos na revista European Photography, cujo editor é o Andrea Miller-Poole, né? E o Andrea Miller-Poole, que eu conheci em Houston em 92, ele me deu um artigo também que se chama Estratégias da Informação, Information Strategies, né? E que ele publicou na European Photography. Ele me deu a revista e eu fiquei muito assim, muito impactado pelo texto, porque ali ele aponta algumas possibilidades que a gente vai colocar mais tarde aqui, né, de compreensão da fotografia, e é uma tríade que ele aponta, e essa mesma tríade tem a ver com a tríade do Peirce, que vem da semiótica, né, signo, objeto, interpretante, né, e ao longo do curso que eu fiz na PUC, eu conheci a Cecília Almeida Salles, que trouxe para mim uma perspectiva crítica que eu nunca tinha imaginado, que é a crítica genética, né? Que, diferentemente da crítica psicanalítica, da crítica filosófica, da crítica sociológica, etc., a crítica genética, que parece um palavrão, mas não é, né? Ela estuda os processos criativos, né? A palavra genética vem de gênese, processo de criação. E eu fazia isso intuitivamente, porque sempre quando eu tinha oportunidade de fazer uma crítica, seja na Folha de São Paulo, seja na revista Íris, seja na Guia das Artes, que é uma outra revista que eu colaborava na época, eu me interessava muito pelo procedimento e pelo processo que o fotógrafo utilizava para chegar naquelas imagens e num ensaio em particular. Então, o que eu fazia intuitivamente, eu vi que eu encontrei na crítica genética uma certa robustez teórica, né? Então, eu trouxe a crítica genética para o trabalho, eu trouxe o texto do Andrea Miller-Poole, eu trouxe as ideias do Willem Flusser, eu trouxe as ideias do McLuhan, que é um outro autor importante, quando ele fala que nós trabalhamos incessantemente através de processos de signagem, ou seja, signo gera signo, né? E quando eu fui desenvolver o texto do meu doutorado, né, primeiramente, eu faço um panorama histórico, né? E esse panorama histórico eu trago as imagens, inclusive do século XIX, ou seja, na verdade, os artistas, a fotografia e a tecnologia sempre andou muito à frente das próprias demandas das revistas, dos jornais, dos museus, das galerias, etc., né? É muito salutar essa conversa, porque quando a fotografia fez 150 anos, em 1989, né, o John Sarkovsky fez uma exposição lindíssima no MoMA, e celebrando esse Sesc centenário, né, e a tese dele para essa exposição é que
foram os artistas que impulsionaram as indústrias fotográficas e fotoquímicas, porque é o artista que vai começar a puxar o filme, é o artista que vai começar a esquentar ou esfriar o revelador, é o artista que vai experimentar o uso de papel de uma maneira totalmente diferenciada. Então, tudo isso, né, corroborou muito com a ideia de que eu estava percebendo, naquele momento, que a fotografia tinha, desde sempre, tentado esgarçar as suas imagens, né? Então, a primeira imagem, que acho que você pode mostrar aí, é uma imagem de 1857, se não me engano, né? É a imagem do Two Ways of Life, né? Do Highlander, ou Haslander, que é um litógrafo sueco, né? Que estava trabalhando naquele momento na Inglaterra, né? Ora, só um litógrafo poderia construir uma imagem como essa, porque nessa imagem a gente tem 30 negativos, né? Ela é a soma de 30 negativos. E se você pensar em 1857, uma imagem que foi para um salão de Londres, né? Uma imagem que não é um tableau vivant totalizante, mas é a somatória de 30 imagens que ele organiza num espaço cênico, né? Dando uma teatralidade. Então, ele é um diretor de cena, ele é um montador, né? Então, ele já tem uma postura muito diferente da ideia de fotógrafo e de fotografia. Porque a fotografia nasceu, quando ela nasce, ela é anunciada na Academia de Artes e de Ciências, portanto, ela já nasceu híbrida, né? Porque eles não sabiam se aquilo era arte ou se era ciência. E você tem algumas manifestações, já no século XIX, que mostram, que apontam para essa ideia de que você pode ampliar, né, a ideia do fotográfico, na medida em que o fotográfico não é o simples resultado de um registro maquínico, mas ele é o resultado de diversos procedimentos, alguns intervencionistas, que pode criar imagens totalmente deslumbrantes, como essa que talvez vocês estejam vendo aí na tela. E sim, agora enquanto a gente, mostra as imagens, as pessoas não estão nos vendo, tá. Eu posso passar para a segunda aqui, para o Rafael. Aí é só para apontar, né, dentro da minha investigação, essa imagem tem tudo a ver com a imagem, uma imagem da dos anos do século XVI, né, para justificar aquele conceito do McLuhan de que signo gera signo. Quer dizer, o Haslander, Oscar Haslander, ou Highlander, né, ele está olhando para uma obra das artes visuais para construir a sua obra, né? E diante daquela exuberância imagética de muitos atores dentro da imagem, ele percebeu que ele não ia se dar conta, né, de fazer aquela imagem no estúdio, por exemplo. Então, ele teve a brilhante ideia de transformar aquela imagem, partilhar aquela imagem em 30 retratos, em que ele aponta tanto para a obra do Rafael, como, se a gente voltar para a imagem do, do Oscar Highlander, o que a gente vê ali? A gente vê um grande senhor no centro da tela e os dois filhos, um de cada lado, Two Ways of Life, os dois caminhos da vida, e de um lado você tem a virtude, o trabalho, a religiosidade, e do outro lado, como eu costumo brincar, é sexo, drogas e rock and roll, né? Então, você tem aí dois caminhos possíveis, e aquele ancião estava
mostrando para os filhos aquelas duas possibilidades de eles trilharem a sua jornada, né? Então, é um trabalho ético, na minha... É meio também, recordando, não esteticamente, mas conceitualmente, dá para lembrar um pouquinho do Bosch, né? Hieronymus Bosch, que é Sim, o céu e o inferno, aham. toda essa coisa do maniqueísmo, né? A devassidão mas muito interessante essa construção, né? E é muito curioso, se você me permite, eu vou contar uma história muito breve, porque quando o salão foi inaugurado, quem inaugurava o salão era a Rainha Vitória e o Príncipe Albert, né? E eles estavam muito, os organizadores do salão estavam muito temerosos com essa presença, né, real na abertura do salão. Então, eles colocaram uma cortininha na imagem que é o sexo, drogas e rock and roll, né? Ou seja, essa ideia de cortininha não é uma ideia que nasceu ontem, mas é uma ideia que nasceu em 1857. Né? E a Rainha Vitória entrou na exposição com sua entourage, abriu a cortininha, fechou a cortininha, todo mundo ficou apavorado, né? Porque ela, né, viu coisas que eventualmente ela não poderia ver. Ela passeou por todo o salão e, ao final da visita, ela virou para a organização e falou: eu quero comprar essa obra. Ah! E é essa a primeira fotografia do Museu Príncipe Albert em Londres. Essa é a primeira imagem adquirida por o futuro museu, né, da Rainha Vitória e o Príncipe Albert. Então, é curioso como você vê que aquelas pessoas que estavam temerosos com o escândalo, entre aspas, que aquela imagem poderia provocar na rainha, né, ela estava muito avant-garde. Ela simplesmente incorporou aquela imagem, comprou aquela imagem e deu de presente para o marido, né? E se tornou a primeira imagem do futuro museu Rainha Vitória e Príncipe Albert, que é um museu importantíssimo. Muito interessante essa história. Escuta, parece que tem um pouco de eco na voz. Você não está com o microfone do celular aberto, não, né? Não, não. Não, tá. Bom, vamos assim, prosseguindo. Tem sempre uma novidade, alguma coisa. Transmitir ao vivo é sempre uma aventura. Muito legal essa história. Continuo com as imagens que você mandou, que essa daqui da Julia Margaret Cameron. Sim, a Julia Margaret Cameron é uma outra figura também essencial, né, no século XIX. É uma fotógrafa que ela começou a fotografar aos 47 anos de idade, né, e o professor de fotografia da Margaret Cameron era um professor de matemática da Oxford, né, cujo nickname era Lewis Carroll, né, e o Lewis Carroll era simplesmente amigo da família dela. O pai dela foi embaixador, o marido embaixador, e aos 47 anos, com as filhas criadas, ela falou: eu estou aborrecida, o que eu vou fazer da minha vida? E daí o Lewis Carroll falou: por que você não aprende fotografia? Né? E ele ensinou a Margaret Cameron, e quando ela dominou a técnica, ela não se contentou em simplesmente fazer retratos. Ela começa a trazer aquilo que a gente chama hoje de foco crítico, né? Ela começa a usar, e quando a gente olha o conjunto das imagens da Julia Margaret Cameron, né, a gente vê que muito da publicidade brasileira e internacional bebeu nessa fonte num determinado período, né, que é um modelo levemente fora de foco, difuso, né? E, em tese, o que é uma fotografia fora de foco? Em tese, ela é uma fotografia ruidosa, né? E aí eu queria entrar nessa questão, porque o ruído também é informação, né? Na verdade, o que ela estava fazendo? Ela estava desobedecendo a gramática da boa fotografia.
Né? Tanto que ela foi muito criticada na época por outros Isso, fotógrafos, né? aham, Diziam que ela não sabia fotografar, porque ela fazia as exatamente. coisas meio fora de foco também. Na verdade, né, o Flusser fala muito bem sobre isso. Né? Quando você, no caso da fotografia, o Filosofia da Caixa Preta é um livro que ele trata da fotografia fotoquímica em particular, né? Mas a gente tem que ter assim, a delicadeza de perceber que, na verdade, ele não está falando da fotografia em particular, e ele está falando da sociedade contemporânea como um todo, né? Porque ele usa o dispositivo fotográfico para dizer o quanto nós seremos vigiados, vamos dizer assim, futuramente. Né? E hoje todos os dispositivos que nós temos à nossa volta são dispositivos de controle. Né? E pensando um pouco na tese do Flusser, na tese principal do Flusser, que é o que está inserido dentro da filosofia da caixa preta, né? Ele tá colocando ali a ideia de que o fotógrafo fica muito preocupado com o que ele chama de input e output. Né? E ao você se preocupar com o input e o output, ou seja, como eu vou proceder para tirar uma boa fotografia, eu vou ler a regra do fabricante. E a regra do fabricante é clara, né? É a bula, está escrito lá. Se você quiser usar um filme de sensibilidade tal, num dia de sol, você usa tal abertura, você usa tal velocidade, etc, etc. E o Flusser diz que o que você quer ser? Você quer ser um fotógrafo que repete a exaustão, esse movimento input e output, ou você quer ser um artista? Ou você quer ser um produtor de linguagem? Né? Para você ser um produtor de linguagem, diz o Flusser, você tem que conhecer profundamente todo, todo o mecanismo da caixa preta para você poder branqueá-la. Né? Então, o que é branquear a caixa preta? É você não se submeter às regras determinadas pelos fabricantes ou pelo poder, né? Ampliando um pouco a discussão. Né? Então, Ó, você pode ser submisso à máquina ou você pode ser um subversivo. E o artista é um subversivo. então, aí tem um conceito do Flusser, desse texto maravilhoso, que eu uso muito, que é o seguinte, que é a ideia do funcionário. Né? Eu Uhum. acho uma delícia, porque ele diz assim, o aparelho é pensado para executar uma certa função. Então, aquele que executa as funções previstas no aparelho é o funcionário. Isso. E aí eu encontro, assim, talvez até fazendo um paralelo com o McLuhan, que foi um grande visionário. Né? Você pega as ideias do McLuhan, que ele pensou para a televisão nos anos 70, 60, hoje são hiperatuais. Uhum. Você pensar em mídia social, toda essa coisa. E o Flusser, eu até hoje estava comentando com uma amiga, dizendo o seguinte, ela falou, tal, não sei o que, hoje somos todos, como é que é, assim, subjugados pela IA. Quando eu penso na inteligência artificial, às vezes eu penso assim, que nós estamos virando funcionários da IA. Como o Flusser define como funcionário, é o fotógrafo que executa digamos assim, as operações previstas pela máquina, e que o fotógrafo é aquele que subverte, né, e usa isso para criar novas possibilidades. Assim, eu vejo hoje em dia, quer dizer, que venho acompanhando a evolução da IA e tal, mas que a gente fica sempre correndo atrás e vira uma espécie de, não, nossa, eu tenho que me informar, se saiu outro programa, é uma loucura total. E você, no meio disso, precisa voltar um pouco, às vezes, e pensar, para que eu preciso de tudo isso? Né? Porque, na Uhum. verdade, você vê aí, nos primórdios da fotografia, já se construíam coisas muito interessantes, né? Subvertendo a prática, digamos assim, canônica da época. Né?
Posso passar para essa outra imagem que você mandou para a gente Eu ir queria evoluindo colocar aqui, mais que uma é coisa aqui. dos Valérios, né? Os 30 Valérios. Também Sim. usei num rebook meu essa imagem, que é muito interessante. Os 30 Valérios também é, é a mesma ideia do Oscar Highlander, né? Porque o que, que é os 30 Valérios? São 26 autorretratos, né? Alguns se repetem, por isso que não são 30, né? Onde o Valério se autorretrata, né? E, ao mesmo tempo, ele monta uma cena onde ele é a plateia, onde ele é o quadro na parede, onde ele é o músico, onde ele é o recepcionista, onde ele é o garçom, né? Então ele cria, né, uma fabulação maravilhosa, né, desobedecendo totalmente toda e qualquer regra daquela fotografia do início do século XX. E isso, falar em desobediência, né, é que eu quero retomar aqui rapidamente, né, para a gente poder compreender o que o Flusser está falando, né? Quando o Flusser usa a palavra funcionário, ela não é um uso casual, né? Que é aquele que coloca em funcionamento as funções do sistema. A palavra funcionário, ele está fazendo uma referência direta ao Kafka, né? Ao Franz Sim. Kafka, que é tcheco como o Flusser, e que, no começo do século XX, escreve alguns livros importantíssimos, entre eles O Castelo, Cartas ao Pai, A Metamorfose, que é a grande, que é a mais emblemática. E o que, que é o texto literário do Kafka, entre outras coisas? É sempre, por exemplo, no texto Metamorfose, é um cidadão, né, que um dia acorda e se sente insignificante, né? Esse é o funcionário, né, que o Kafka está, ou seja, o mundo maquínico kafkaniano, né, a literatura kafkaniana é uma crítica à modernidade. E o texto do Flusser é uma crítica à pós-modernidade, né? Então, é muito interessante quando a gente olha para esses dois eixos, né, e percebe que ele não usa a palavra funcionário assim, como uma palavra sem grandes significados, né? Ele está fazendo uma referência muito clara a um conterrâneo dele, que morre quando ele nasce, curiosamente, né? Mas que deixou uma obra que é uma obra crítica ao mundo maquínico da modernidade. E o Flusser está fazendo uma crítica ao mundo maquínico da pós-modernidade. Então, quando a gente pensa aí na inteligência artificial, por exemplo, por enquanto é um mundo maquínico absolutamente irrelevante até o momento. Ela vai assumir outras relevâncias quando nós, humanos, chegarmos mais próximos dessas possibilidades maquínicas e saber fazer os prompts corretos para a gente ter resultados mais precisos. É interessante até porque nesse sentido, você precisa lembrar, tem outro texto do Flusser que chama Pós-História, né? Sim, Que sim. ele diz o seguinte, que a história é a história contada pelo texto, pela palavra. Uhum. Com a invenção da imagem, que ele chama Técnica. imagem, como é que é? Imagem, A imagem técnica. técnica, exatamente. Imagem técnica, você começa a pós-história, né? Mas, ó, queria, ilustrando um pouco isso, vamos passar para essa imagem do Lorca aqui que você mandou? Sim. Então, é legal passar para a imagem do Lorca, porque na verdade, né, e a gente entra um pouco no texto do Miller Pohl, né, porque o que diz o texto do Miller Pohl, né, do Andreas? Ele vai colocar a possibilidade triádica de você produzir fotografia. Então, ele coloca como não hierarquicamente, mas uma possibilidade é o artista e o objeto, quer dizer, o artista e o mundo visível, né? Então, dentro dessa possibilidade, hoje você tem
inúmeros artistas que constroem o seu mundo, né? A segunda possibilidade é o artista e o aparelho, né? E depois a terceira possibilidade é o artista e a matriz, seja ela positiva, negativa ou digital, né? No caso específico dessa obra do Lorca, ele cabe, é exemplar para a gente citar essa relação do artista e o aparelho, porque o aparelho também ele pede obediência, né? E eu me lembro muito bem das muitas vezes que eu estive com Lorca, né? Que essa foto que ele chama de bailarina, ele estava em Campos do Jordão fazendo uma matéria comercial e ele foi descansar e descansou do lado de uma araucária, né? E ele olhou para cima e aquela exuberância, e ele estava com a Rolleiflex dele, e o que ele fez? Ele pegou a Rollei, trabalhou com uma velocidade muito baixa, um tempo de exposição longa, né? E ele movimentou a câmera em volta da araucária, né? Então, olha só, está tudo errado, né? Porque quando você fotografa, você não movimenta a câmera. Se você quer um registro preciso, você tem que dar uma abertura, um diafragma e um tempo de exposição com alguma precisão. A hora que ele amplia o tempo de exposição e movimenta a câmera, ele sai completamente do dispositivo e lembra também o que o Flusser fala, que ele fala, o artista é aquele que brinca com o aparelho, né? Ele usa o verbo to play, né? Então, ele brinca com o aparelho. Então, eu não posso ser escravo do aparelho. O aparelho tem que dar resultados para as minhas alucinações visuais, né? Então, essa imagem é muito ilustrativa, no sentido de que a gente vê que essa possibilidade, o artista, e a gente tem muitos outros artistas e fotógrafos que trabalham rompendo com essa relação com o aparelho, né? E aí você abre, tem N possibilidades de você manipular o aparelho, de você olhar para dentro, olhar através dele, você colocar tempo de exposição longo, enfim, são possibilidades que têm também a ver com aquela fotografia do Baraglia, do futurismo italiano, que eu não sei se está na sequência ou não, né? Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu... Tá aqui. Tá aí. Isso jamais seria um retrato, né? Mas dentro do movimento do futurismo italiano, o que fez o artista? Ele deu um longo tempo de exposição e movimentou a câmera e o seu objeto, que é o retrato, e a câmera, ou melhor, o filme registra o que o nosso olho não vê, né? Então, é muito interessante, porque aí você tem outras perturbações teóricas, né? Porque o Paul Klee, por exemplo, num determinado momento dos seus diários, ele diz: o artista é aquele que torna visível o invisível, né? Então, no mundo da fotografia, esse retrato só o filme registra, o nosso olho não vê, né? Então, é muito assim, é outro exemplo de você manipular o dispositivo, né? Então, tudo isso são possibilidades de você trabalhar com a fotografia expandida, né? Por isso que eu fiz esse capítulo, mais de um capítulo, sobre a questão primeiro, a questão um pouco histórica, e segundo, eu trouxe a questão das vanguardas, né? Porque as vanguardas históricas, elas sempre, principalmente na Europa, quando você pensa em futurismo, dadaísmo, surrealismo, etc., né? Todos os movimentos de vanguarda europeu trouxeram a fotografia e o cinema, que eram as artes maquínicas mais interessantes naquele momento. E, curiosamente, em 1922, na nossa Semana de Arte Moderna, a gente já tinha um Valério Vieira, mas
a vanguarda conservadora paulistana não permitiu que a fotografia e o cinema entrassem na Semana de Arte Moderna, que é uma outra discussão, um outro momento, mas muito interessante a gente cotejar como que as vanguardas europeias trabalharam o mundo maquínico, particularmente o cinema e a fotografia, e como a nossa vanguarda absolutamente se indispôs com isso. Só mais tarde, a partir de 1924, é que o Mário de Andrade vai comprar uma câmera e começar a produzir um trabalho muito interessante, muito próximo das vanguardas europeias, porque ele assinava algumas revistas de fotografia europeias, que trazia Rodchenko, que trazia Man Ray, que trazia uma série de autores que são emblemáticos dessa trajetória e desse percurso da fotografia. Escuta, aqui você colocou também uma sequência do Anne Michaels, Uhum. que eu posso colocar essa imagem agora, porque eu acho interessante, porque aqui não é uma manipulação exatamente da imagem, mas é um uso da fotografia de uma outra maneira, né? Que Sim, talvez pouca gente, eu não conheço outro autor que tenha utilizado como ele utilizou a ideia da sequência, que é quase um passo entre a fotografia e o cinema, é uma isso. narrativa fotográfica, né? Uhum. Aí eu tenho que citar um outro autor, né, que é o Roland Barthes, que ele tem um texto muito importante, que não é a Câmara Clara, é anterior à Câmara Clara, que se chama O Paradoxo Fotográfico. E ele, nesse texto, ele vai elencar 6 possibilidades de você produzir fotografia, né? E ele vai discutir os processos de conotação e os processos de denotação, né? Denotar e conotar. E ele fala que a sequência a fotográfica cria uma sintaxe, né? Totalmente nova para a fotografia. Então, quando você vê uma obra do Dan Michaels, por exemplo, você apreende o todo, mas o seu olho percorre as imagens como se fosse pequenos fotogramas de uma narrativa fílmica, né? Então, é importante e não só esse, né, mas em outros trabalhos, ele também vai mexer com a questão do aparelho, com o tempo de exposição, fotografias borradas, fotografias ruidosas. Então, ele é um artista, são poucos, eu acho, que a gente pode considerar dentro desse grupo, né, que trabalham com a fotografia expandida em determinados períodos, né? Escuta, eu vou colocar agora a foto do Geraldo de Barro, Sim, que eu acho que esse é transgressor interessante aqui maravilhoso, para. né? E é interessante, né, né, perguntar para a audiência se eles viram o sapato ou eles viram a menina, né? Então, o Geraldo, nós estamos falando em 48, 49, 50, 51, né? Quando ele cria o grupo a série Fotoformas, né? O Geraldo ele é um artista, ele é pintor, ele é designer, ele é artista gráfico, né? Então ele tem essa pluralidade e ele vai se apropriar da fotografia como um artista se apropria de diferentes processos de produção de imagem. Tanto é que na primeira exposição que ele faz no MASP, a convite do Pietro Maria Bardi, ele tem um texto clássico que ele fala assim: eu entendo a fotografia como um processo de gravura, né? E se eu tenho uma matriz, que é o negativo, eu posso interferir nela, né? E naquele momento, quer dizer, ele diz isso e ele vai dessacralizar o negativo, né? Porque daí ele vai colocar ponta seca, ele vai colocar guache, ele vai colocar nanquim, ele vai recortar, ela não é uma imagem nem quadrada, nem retangular, ela é uma imagem que tem um outro contorno, né? E ele vai criar, né, um título, A Menina e o Sapato, nesse caso, né, que é completamente diferenciado do que, naquele momento, o Fotoclube Bandeirante estava fazendo, né? Porque o negativo para o fotoclubista
era sacralizado. Então tem essa relação entre a sacralização do objeto e a dessacralização. E o Geraldo, justamente, ele vai para essa direção no trabalho que ele, tanto o trabalho da Fotoformas, quanto a última série dele, Sobras, ele vai dessacralizar totalmente a matriz fotográfica e vai recriar a partir dela, né? Então, é muito importante a presença desse artista naquilo que eu chamo de uma modernidade tardia, porque nós estamos em 48, 49, que é essa imagem, enquanto que as vanguardas europeias é anos 20, anos 10, anos 20, anos 30. Então, não que a gente não tivesse alguma sintonia com aquela vanguarda, mas ela chega na fotografia brasileira tardiamente, e basicamente com o Geraldo de Barros e com o José Oiticica Filho, no Fotoclube Brasileiro, no Rio de Janeiro. Então, é interessante. Eu tinha colocado aqui algumas coisas. É interessante essa coisa que você falou do Geraldo, do negativo, porque na chamada aqui para essa nossa conversa, eu coloquei uma imagem minha que eu tinha feito nos anos 80. Eu comecei a trabalhar um pouco, por um período curto, assim, em cima dos slides, né, que a gente fazia 35 milímetros. Então, às vezes, você sobrava uma ponta do slide e aquilo era uma imagem quase abstrata, por exemplo, que o George Love usou para abrir o livro Amazônia, por exemplo, aquela Aham, ponta aham. de filme e tal. E eu comecei a brincar com isso, então algumas imagens aqui, por exemplo, esta, e as que se seguem, foram feitas com slides, aonde eu trabalhava com a ponta seca, riscando, desenhando em cima, e procurando ali criar uma coisa numa miniatura de imagem, né, que depois pudesse ser, por exemplo, aqui raspando a superfície, uma imagem, ao mesmo tempo, fotográfica, porque a origem era fotográfica, mas não Base é fotográfica. inidentificável, porque é abstrata, né, mas, criando ali uma outra realidade, que é um pouco essa ideia, talvez, da fotografia expandida, né. No fim, a gente, quase não está nunca inventando nada, né, mas as apropriações, isso é uma coisa que, eu gostaria de talvez de aproximar um pouquinho essa ideia, né, que você desenvolveu tão bem, do nosso contexto hoje, né. Muita gente, fala hoje da desimportância da autoralidade da imagem, que é uma coisa que eu cresci com uma outra ideia, cresci na fotografia com uma outra ideia, né. Eu, por exemplo, acho que a autoralidade é uma coisa absolutamente fundamental, porque trata-se de uma comunicação humana, né. Uhum. Quando você diz assim, então, né, inteligência artificial, muita gente justifica isso o seguinte: "Mas ninguém cria nada do nada". Isso é verdade. Nós, trabalhamos em cima das nossas, referências sempre, né. Processos de signagem. Exatamente. Só que quando você consulta um imenso, arquivo infinito, né, de referências e faz disso uma espécie de, reconstrução, isso tem uma espécie de essa universalidade, ela na verdade é um anonimato, porque você parte de muitas coisas, é diferente, por exemplo, dizer uma das minhas influências foi o Donnie Michaels, mas não tem sentido eu gerar uma sequência fotográfica pensando naquilo que hoje, né. Mas, muitas operações, eu acho que aquilo que, a gente capta da não é uma questão de você ter referência, porque ninguém tem mais referência que uma inteligência artificial, ninguém, é impossível. Mas é a sua apropriação daquilo que você tem, das suas referências, do seu histórico e tal, para produzir alguma coisa que é a você com aquilo, né. Então eu acho assim, por exemplo, por mais que possa ser bem escrito um texto criado com IA, eu eu me interesso muito por quem está atrás do texto, quer dizer, um relato humano para humanos, né. Uhum.
quando a coisa fica assim, vou produzir uma coisa com o estilo do, sei lá, do Guimarães Rosa. Socorro, eu não quero ver, entendeu? Não, não, é um pouco por aí, né? Então, veja só, o ano passado, não, no primeiro semestre, o Rui Castro publicou um texto na Folha que eu gosto de citar, porque ele estava escrevendo um texto sobre o Tom Jobim e ele queria lembrar a rua que o Tom Jobim morou quando era criança, quando era adolescente, lá no Rio de Janeiro. Então, como ele não lembrava, ele resolveu perguntar para a IA. Né? Então, ele fez a seguinte pergunta: que rua que o Tom Jobim morou na sua infância e na sua juventude? Né? E a IA respondeu assim: o Tom Jobim nunca foi um morador de rua. Então, é tão exemplar, Essa é ótima. sabe? Porque a IA ela trabalha com os dados que ela tem lá, você entende? Se ela não tem compreensão do prompt da pergunta, ela vai responder, ela vai fazer uma busca e ele nunca foi um morador de rua. Ele entendeu que a pergunta era que rua que Certo, o Tom certo, Jobim claro, morou, claro. né? Ele nunca foi um morador de rua. Então, Ou é um seja, pouco não isso. entendeu, né? A limitação é essa, né? E eu acho que o resultado imagético de uma inteligência artificial jamais chegará aos pés da produção de um artista que coloca lá toda a sua subjetividade, toda a sua história, toda a sua vida. Né? Daí a importância da crítica genética, né? Porque o que ele ouviu, o que ele leu, as viagens que ele fez, as relações que ele tem familiares e essas familiares, tudo isso é potencialmente dados para o ato criativo. Né? E a IA não tem nada disso. Então, ela não pode jamais se aproximar de uma criação, seja ela qual for, inclusive fotográfica. Eu não descarto a possibilidade de que as tecnologias sejam utilizadas para criar obras, mesmo que seja Sim, inteligência artificial. claro. Mas existe ali uma questão conceitual que, não sei, eu acho que assim, o próprio artista pode, talvez, ou fotógrafo, né, explicar o seu processo, né, assim, mas, na verdade, o processo de criação artística, ele não nasce de uma questão completamente racional, né. Existe um grande grau de subjetividade em cima disso. Então, como você se encontra ali, por exemplo, quando lá nos anos 90, né, quando eu saí do Brasil e trabalhava bastante com publicidade e tal, tinha estúdio aqui e cheguei na Itália e comecei a me voltar para o meu próprio trabalho, mas também olhar para a fotografia, e me questionar a respeito do que era a fotografia, né. Então, aquele trabalho por exemplo, você trouxe, assim, que te agradeço até hoje, porque é uma coisa muito importante, que, participar de uma coleção como a coleção Pirelli do MASP, que é uma coleção Uhum. histórica, um trabalho maravilhoso, que foi desenvolvido durante anos, né, e que, trouxe a possibilidade de fazer uma espécie de inventário da fotografia brasileira, né, sistemático, organizado, com as obras, que foram, fazer parte do acervo do museu. Então, nessa época eu trabalhava muito com a ideia de materialidade, porque a fotografia eu queria meio que parecia que eu queria entrar dentro da matéria fotográfica, né, e tirar disso alguma coisa que fosse, assim, para tocar com os olhos, assim, essa era a minha ideia, né. E eu acho que foi muito interessante ter, tido a possibilidade de
de fazer isso, experimentar isso, né? Mas eu acho que quando eu me pergunto, por exemplo, hoje, né, então, porque era uma coisa muito baseada em cima da materialidade, né? Uhum, Depois da metade dos anos 90, por isso é interessante essa ideia da época em que você começou a falar de fotografia expandida, né? A gente teve o advento do digital, que foi assim a perda da materialidade da fotografia, né? Então, quando você perde a materialidade da fotografia, você começa a ter a possibilidade de manipular. Sim, desde o começo da fotografia, a gente sempre, como você mesmo apresentou aqui, né, sempre teve a manipulação da imagem, mas era muito limitado tecnicamente, né? Com o digital, você começava a ter uma possibilidade de manipular num nível muito mais intenso, muito mais profundo, né? Então, uhum, eu acho assim, e isso depois do digital, agora com a inteligência artificial nem se fala, né? Quer dizer, é uma coisa que a imagem ela pode ser produzida sem ser fotografia, né? Utilizando-se de outras fotografias. E nesse sentido, eu senti uma necessidade de voltar um pouco. Toda vez que eu tenho uma questão dessas assim, conceitual, eu vou para o dicionário. Então, eu acho que o dicionário para mim é uma coisa maravilhosa. Então, o que que é fotografia, né? Fotografia é o registro feito através de um aparelho fotográfico sobre uma superfície fotossensível, utilizando-se da luz e de uma objetiva. Isso é fotografia, né? Agora, as, digamos assim, fotografias que são produzidas a partir de muitas fotografias em cima de um contexto, de um texto, são ilustrações, para mim. Quer dizer, acho que foi um pouco assim e aí no meio dos anos 90, eu fiz um calendário, em 1996 exatamente, na Itália, que eu estava justamente, questionando essa ideia, onde é que a fotografia acaba e onde é que começa a ilustração? Onde é que a fotografia deixa de ser fotografia, né? E, bom, eu tenho um post lá no Instagram sobre isso, quem quiser, dar uma olhada, que apresenta esse calendário, que não vai dar tempo e tal, mas, que já era uma minha preocupação, porque lá em 1996 ainda não existia a possibilidade de você fazer grandes intervenções num computador desktop. Estava começando o Photoshop, a gente poder mexer, mas não dava para fazer grandes coisas. Então eu tive acesso a um sistema de computação muito potente, que só pouquíssimas gráficas tinham, né, naquela época, estava, sei lá, $500.000. E em cima disso falei: "Bom, vamos mexer e para ver até onde a gente pode chegar com isso", né. Eu acho que hoje essa questão se repropõe com o negócio da inteligência artificial. Eu acho que inteligência artificial está aí presente para todo mundo usar. Só que, ah, as experiências que eu fiz até hoje, né, fui um dos primeiros, assim, que assinou Midjourney para experimentar, né, achei lindo, você aparece ali uma imagem, é tão fácil que fica, um pouco sem graça. Aí eu me pergunto se as imagens de hoje, né, que a fotografia basicamente para mim ela tem muito sentido de contemplativo, né, sendo imagem uhum, estática, sendo uma coisa que está lá, que não se move, né, ela tem que ter uma resiliência, uma ressonância, uma capacidade de manter o seu interesse, a sua atenção, né, e o que é muito diferente, né, do cinema, por exemplo, né. Então você tem ali aquele tempo suspenso da fotografia. Então, eu acho que assim, a fotografia, do jeito que ela é praticada hoje, ela é feita rapidamente para ser também consumida em frações de segundo e ser esquecida imediatamente. Que é quase uma subversão da natureza, fotográfica, né, eu acho assim, a gente perdeu a
quando eu vejo, por exemplo, frequentemente, imagens que duram e que décadas, séculos, né? Assim, a mesma imagem, né? Pensando que muitas vezes assim é o tempo que você dedica para produzir uma coisa, ele talvez tenha uma relação com o tempo que essa coisa pode existir, né? Assim, no mundo, né? E eu queria te perguntar o que você acha disso, assim. Ah, você tocou em vários assuntos aqui, eu não sei se eu vou, eh, eu vou tentar contemporizar essa questão, trazendo de novo o Flusser, né? Porque o Flusser fala em obediência e desobediência. Ele não usa essas palavras, mas é isso que ele está colocando aí para a gente. E, e, por outro lado, né, quando você vê os programas de manipulação de imagem, né, são programas na qual a gente utiliza, a gente faz uma foto, por exemplo, no celular, para publicar no Instagram, e depois eu posso melhorar o contraste, eu posso cortar, eu posso iluminar mais, eu posso fazer uma série tem uma série de variáveis para melhorar a minha imagem, tá? Mas o que eu estou fazendo no limite, né? Eu estou sendo um funcionário do programa. Tá? Porque eu só estou obedecendo ordem. Você quer mais luz ou menos luz? Você quer mais contraste, menos contraste? Então, aquilo que o Flusser colocou lá atrás, como uma fotografia fotoquímica, quando eu disse que, na verdade, ele estava falando sobre a sociedade contemporânea, sobre a sociedade pós-moderna, fazendo críticas a ela, na verdade é isso, né? Porque hoje a gente tem um dispositivo como o celular, e a gente não tem a menor ideia do que acontece dentro dele, né? Porque a gente não se interessa, a gente fica só na superficialidade do dispositivo, né? E quando a gente acha que está dominando algum software, já surgem outras versões ou novos softwares que eu vou ter que aprender ou reaprender, e, portanto, isso é ilimitado, né? Que vai acabar encostando no que hoje a gente chama da inteligência artificial. Porque, na verdade, a gente não está, a gente está apenas trabalhando com ferramentas que o sistema dispõe para a gente, né? A gente não está subvertendo o sistema, a gente está É, obedecendo o sistema. só um parênteses, por exemplo, essa ideia da caixa preta, por exemplo, quando eu estudei engenharia eletrônica, né? No cálculo 3, que é a coisa mais absurda que você pode imaginar de abstrato de matemática, existe o conceito de caixa preta, Aham, que é uma coisa extremamente complexa, porque assim, a caixa preta é um negócio assim, tem um input e um output. aham, E lá dentro você não sabe o que acontece. Então a gente ficava assim, horas fazendo equações que, ó, entrou isso, saiu aquilo. Qual é a equação que descreve essa transformação? E no caso, o celular é realmente uma caixa preta, né? Porque se você pegar uma máquina fotográfica de fólio e tal, não sei o que, você pega, olha para ela, é de uma simplicidade, é didática, né? Assim, objetiva, aqui entra, não sei o quê, aí se projeta a imagem num plano e tal. Agora, você pegar um celular, ou você pegar, por exemplo, hoje, os sistemas de geração de imagem generativa são completamente incompreensíveis. Você aham. as pessoas usam, mas não sabem o que tem dentro, exatamente. Eu quero continuar entendendo a fotografia como um campo de incertezas, no plural, né? Como, assim, com as fronteiras abertas, em plena expansão, né? E daí olhar para a própria história da fotografia é uma lição maravilhosa que a gente tem em diferentes momentos, né? Quando há as rupturas, seja técnicas e seja estéticas, elas são de uma importância vital para nós que gostamos e entendemos a fotografia
como uma poderosa tecnologia que nasce na modernidade e se prolonga até a pós-modernidade, e é uma máquina de memória, é uma máquina de desejo, é uma máquina de poder, é uma máquina de ficcionalizar o mundo, né? E eu acho que é por aí que eu entendo que a fotografia deve continuar existindo como fotografia, independentemente dos seus processos de captação e suporte, né? E eu, mais uma vez, digo que até o momento, a tal da IA ainda não me convenceu que ela pode produzir fotografia, imagem. Rubens, eu te agradeço imensamente o fato de estar aqui com a gente, de ter criado esse tempo, né? Porque você é extremamente ocupado e dá para perceber, assim, por esse tempo que a gente ficou ouvindo essas histórias deliciosas, pensando que você devia fazer uma história da fotografia, trazer todo esse conhecimento, porque eu acho que assim o conhecimento, assim, quando você ouve algumas histórias assim, não é só gostoso de ouvir, mas também dá um sabor e um sentido para as coisas, né. Eu acho que e foi uma delícia, a gente poderia continuar conversando horas aqui, mas, o nosso tempo aí de todo mundo é esse que estava mais ou menos pensado, né, fomos, assim, extensos. Espero que a gente tenha outras ocasiões de conversar ainda. Isso eu ia falar, a gente pode eventualmente fazer um ato 2, ato 3 mais para frente, né, para mergulhar mais nesse mundo maravilhoso que é a fotografia, né, que a gente, né, gosta, pesquisa, estuda, investiga, é curioso, né, e eu sempre digo que, na verdade, a gente só conhece a ponta do iceberg, né? Porque tem muita coisa embaixo que a gente ainda precisa descobrir ou redescobrir, né? Mas foi muito bom, agradeço aí o convite e a possibilidade de falar algumas coisas sobre a fotografia expandida. Eu também. E também espero que a gente tenha aí outras oportunidades de continuar sempre falando de fotografia, que no fim é uma paixão comum que a gente segue aí, os dois, né? Ali paralelos há mais de 50 anos, e ouvir você é sempre muito agradável, muito enriquecedor. Um abraço, então. Obrigado. Obrigado a todos Obrigado. que estiveram aqui conosco e até a próxima. Até a próxima.